Cuida de mim, Senhor. Cuida da tua casa. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim e de você também. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Amém? Creia nisso. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Endy Medrado do Ministério Folha em Branco. Normalmente é o pastor Arthur que prega para vocês, mas hoje eu estou aqui com uma palavra dos céus para você. E hoje, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você já se inscreve, compartilhe os outros cultos com seus amigos. Hoje nós estamos trazendo uma palavra nova do Falando de Deus para você. E essa palavra, ela fica em João 4, e nós vamos falar sobre a mulher de Samaria. Essa passagem, ela fala de uma mulher triste, uma mulher desprezada, uma mulher humilde, que vivia à margem da sociedade. E essa mulher, ao buscar água no poço, ela teve um encontro com Jesus.
E esse encontro mudou a sua vida, o seu destino, e transformou a vida dela. E você, essa tarde, você também pode ter um encontro com Jesus. E todos que têm um encontro com Jesus têm a vida transformada, têm a vida mudada, seu destino transformado para melhor. Hoje Jesus quer ter um encontro com você, você que está nos assistindo. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar o seu destino. Amém? Versículo 1 de João 4. Você que gostaria de acompanhar com a sua Bíblia, acompanhe. Senão você vai, aqui embaixo você vai ver que a gente vai estar passando cada versículo. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus aqui, ele está aqui nesses versículos, está dizendo que Jesus deixou a Judéia para evitar confronto com os fariseus, porque a popularidade de Jesus naquela época estava crescendo. Esse encontro com os fariseus da Judéia era um encontro prematuro. Isso não deveria acontecer já, tinha que ser para o futuro. Jesus precisava fazer muito antes de ser crucificado. E aqui no 4, versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A Bíblia não diz porque Jesus teve que passar por Samaria. As terras samaritanas ficavam entre Judeia e Galiléia. E o caminho através da Samaria era um caminho hostil, um caminho perigoso, porque os samaritanos não se davam bem com Jesus. Jesus, na verdade, não precisaria passar por Samaria, tinha um outro caminho. Ele poderia ter desviado, mas ele precisava ter esse encontro com essa mulher. Muitas vezes, Jesus ele muda o seu caminho para ter um encontro com você. Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida, mas ele precisa que você se aproxime dele, que você o busque de todo o coração. Amém? Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então Jesus pede para essa mulher de Samaria. Ele pede água. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus, então, ele atravessa Samaria, que era uma região montanhosa, extremamente quente, e a Samaria era localizada sobre uma colina de 91 metros de altura, imagina isso. E ficava a 67 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, ele atravessa tudo isso para encontrar com essa mulher. Imagina o esforço que ele não fez. Jesus senta-se ao lado, ali naquele poço, porque ele estava cansado da viagem longa, uma viagem difícil. Imagina você andar tudo isso, 67 quilômetros, andar cansado, um lugar quente, um ambiente quente, e ele chega ali cansado, exausto. Aqui a gente já começa a perceber um Jesus humano, um Jesus que sente sede, que sente fome, ele manda os discípulos comprar comida. Então ele sente sede, ele pede água, ele estava com sede, ele estava cansado. E ele envia os seus discípulos para comprar comida. E provavelmente ele poderia estar sentindo dor nos seus pés, porque ele estava andando sem parar. Jesus, ele era um homem em carne, então ele tinha limitações físicas também, como nós.
E aqui em Hebreus 5:8 fala sobre isso, diz, ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou seja, por aquilo que ele sofreu. Em Mateus 4:2 também fala, diz assim, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui em João 11:35 também menciona esse lado físico humano de Jesus. João 11:35. Jesus, pois, quando Maria viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste Lázaro? Disseram-lhe: Senhor, vem. Vem e vê. E Jesus chorou. Então, Jesus se compadecia pelo sofrimento de seus amigos. E por último, aqui em Mateus 27:46, também diz, quando Jesus se sentiu abandonado, e diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele veio em carne, e é por isso que ele nos entende muito bem. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Na época de Jesus, os homens, eles trabalhavam no campo e as mulheres ficavam em casa fazendo os afazeres. E a mulher era responsável por trazer água na casa. As mulheres, elas se encontravam no poço para um bate-papo. Então elas se encontravam ali para conversar e para buscar água. E isso acontecia no final da tarde, porque o sol já estava mais baixo e não estava tão quente. Eu tenho uma pergunta para fazer para você pensar. Se todas as mulheres se encontravam no final da tarde para conversar e levar água para casa, por que então que essa moça veio na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, em pleno sol escaldante? No versículo 16, Jesus pede para a mulher buscar o marido. Ela diz que não tem marido. Então, aqui já é o começo da resposta para essa pergunta de por que essa mulher foi para o poço no sol a pino. Então, Jesus pergunta para a mulher: vai buscar o seu marido? Ela diz: não tenho marido. E Jesus diz para ela, no 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então, essa mulher, ela tinha uma péssima reputação. Ela vivia uma vida imoral para a época. Então, olha aqui, ela teve 5 maridos e agora ela estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Então, para aquela época, era uma vida imoral. Era uma mulher que tinha uma reputação péssima. Ela tentava, então, evitar os olhares da comunidade, que eram preconceituosas. Provavelmente ninguém falava com ela. Então, ela evitava ir à tarde, no final da tarde, para não encontrar com as mulheres. Então, ela fazia esse sacrifício de ir sozinha ao meio-dia buscar água. Provavelmente, ninguém olhava para ela, ninguém falava com ela, ela é excluída de tudo. Ninguém enxergava aquela mulher. Ela vivia uma vida triste. Talvez seja o seu caso, talvez ninguém te enxergue. Talvez você viva uma vida triste, isolada. Talvez você seja excluída de todas as coisas. Talvez você se sinta desprezada, triste. Às vezes as pessoas que te veem te julgam, apontam o dedo e falam: olha, ela vem essa ali, já vem essa aqui. Talvez as pessoas te julguem. Talvez você se sinta só. Se sinta completamente só. Talvez você se tranque no seu quarto e diga: é o fim. Mas Jesus está te dizendo: não é o fim. Eu te entendo. Eu sei das tuas dores. Eu sei dos teus anseios, das tuas tristezas. Eu sei
de tudo isso que você está passando. Eu te conheço pelo teu nome. Você não está sozinha, eu estou contigo. Jesus está falando contigo essa tarde. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Não é o fim. É o começo para uma vida nova. Me busque. Me busque em oração. Clame o meu nome e eu posso transformar essa vida que você está vivendo de tristeza em uma vida de alegria, em uma vida de contentamento. Me busque em oração. Eu estou falando contigo agora à tarde. Sinta o que eu estou falando para você. Procure saber mais de mim. Eu te conheço pelo teu nome. Amém? Jesus, às vezes a gente está passando por problemas terríveis e a gente realmente se sente depressivo. A gente acha que ninguém nos enxerga, a gente acha que é o fim, a gente acha que não tem solução para o nosso problema. Realmente, aos olhos humanos, muitas vezes não tem solução. A gente procura saída, fala com o vizinho, fala com um amigo, fala com o pai, com a mãe, e ninguém consegue ver uma saída. Mas se você falar com Jesus, ele vai encontrar uma saída para você. Ele diz para você hoje à tarde, não temas, eu estou contigo. E hoje eu saro as tuas feridas. Hoje eu passo bálsamo no teu coração. Hoje eu curo as tuas feridas. Hoje eu curo as tuas mágoas. Eu te vejo, mulher. Eu te vejo, homem. Amém? Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, só um parênteses aqui para a gente poder entender isso, o porquê. Os samaritanos, eles eram discriminados no tempo de Jesus. Eles eram odiados pelos judeus. Era uma razão antiga. Então, vou voltar lá no começo da Bíblia, quando o rei Salomão morre, cerca de 900 anos antes de Cristo. E os seus filhos Jeroboão e Roboão se desentendem e dividem o povo judeu em dois reinos. Acho que todos já ouviram falar. Reino do Sul e Norte. Duas tribos, Judá e Benjamim, ficavam no sul, essas duas tribos, Judá e Benjamim. E a capital de Judá era em Jerusalém. E era conhecido como o Reino de Judá. E era sob o reinado de Roboão, um dos filhos de Salomão. E eram duas tribos, Judá e Benjamim, que ficavam no sul, e 10 tribos de Israel ficaram no norte. Ficavam com a capital em Samaria. E era sob o reino de Jeroboão. Com o tempo, as tribos do norte e sul começaram a se distanciar. Os samaritanos, eles foram vencidos pelo rei da Síria. E eles começaram a se misturar com os outros povos, não povos judeus, com outros povos. Começaram a trazer costumes pagãos, religião pagã. E aí eles formaram aquele judaísmo pagão. E é por isso que havia essa separação. Os judeus não suportavam os samaritanos por conta dessa religião, desses deuses pagãos, dessa maneira de viver. Então vamos aqui para o versículo 10. Vamos pular para o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Eis tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Então ela pergunta: és tu maior que o pai Jacó,
que nos deu esse poço, que bebeu dele? Jesus responde para ela: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher, ela tem uma visão material das coisas. Ela começa a falar do poço, começa a falar de Jacó, mas Jesus, ele tinha uma visão no mundo espiritual. Ele não está falando da água em si, ele está falando do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala, quando ela fala para ele, tu não tens com que tirar a água, é porque ela era impura. Então ela não poderia oferecer aquela vasilha que ela usava. Então ela disse, olha, ela tinha vasilha, mas ela não ia dar, ela não tinha coragem de dar a ele. Então ela falava, olha, não tem como você beber, porque você não tem como tirar a água. Então Jesus, ele começa a tocar profundamente no coração dessa mulher, com apenas algumas palavras. Ele começa a tocar no coração dela, porque ele a trata com respeito. Ela nunca foi tratada com respeito. Ele a trata com educação, ele é amável com ela, ele deu atenção a ela, coisas que ela não tinha no transcorrer da vida dela há muito tempo. Versículo 15, vamos continuar aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. A vida dessa mulher começa a ser transformada com essa conversa que ela começa a ter com Jesus. Ela agora fala com uma pessoa que está lhe oferecendo a vida eterna. Ela nem sabia que isso era possível. Ela passa a se sentir segura, ela passa a se sentir amada, ela passa a se sentir feliz. E aos pouquinhos, a vida dela começa a mudar. E eles continuam conversando. Jesus fala com ela da importância da adoração. E nos versículos 28 e 42, a vida dessa mulher se transforma pelo ato de coragem que ela teve. Olha só, vamos ler aqui. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então, ela falou, olha, eu vou mudar tudo isso aqui. Eu vou mudar a minha vida. Então, ela saiu daquele papel de mulher que ninguém queria falar, aquele medo que ela sentia. Ela se encheu de coragem, pegou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Ela pergunta. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, foram ter com Cristo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram na palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Então Jesus, ele não ficou pensando, são samaritanos, então eu vou manter a distância. São pecadores, eu vou manter a distância. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes sem perceber. Pessoas que não pensam como a gente, que não vivem a vida como nós, que não conhecem Cristo, nós nos separamos. Nós não queremos ter nada a ver com essa pessoa. Mas então, como nós vamos modificar, tentar ajudar essas pessoas, se nós não chegamos perto para falar de Cristo? E Jesus, ele não pensa dessa forma. Ele agrega as pessoas, ele junta as pessoas ao invés de separar. Versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Então, aquela multidão de samaritanos chegou para a mulher e falou assim, já não é pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este
é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que interessante, Jesus desviou todo o seu caminho para ir até Samaria para encontrar uma mulher, e por meio dessa mulher muitos se salvaram. Após conversar com Jesus, a mulher então pega esse cântaro, deixa os seus medos e vai falar de Jesus na cidade para os homens. A mulher, que não era ninguém perante aquela cidade, aquela mulher que tinha medo, ela de repente se transformou em um ser humano valorizado, porque ela foi a pessoa que teve coragem de ir lá falar com os homens e falar: olha, eu conheci um homem que é diferente. Será que ele não é Cristo? Foi ela que teve essa coragem, e ela tinha valor para o Pai, embora ela não tivesse valor para aquela multidão ali. Muitas vezes as pessoas olham para nós e não nos dão valor. Às vezes a nossa família, às vezes pessoas que nos cercam, não nos dão valor algum. Mas Jesus, olha, ele te dá valor. Ele olha para você hoje à tarde e diz: você é muito importante para mim. Nós temos valor para o Pai. Para aquela mulher, ele deu uma segunda chance de ser feliz. Ele transformou essa mulher, a vida dessa mulher, em um ser humano diferente, feliz, em busca de coisas novas, em busca de valores novos. E Jesus, ele também quer te transformar. Ele libertou aquela mulher de opressão, do vazio que ela sentia. Ele quer fazer o mesmo com você. Ele quer te libertar dessa tristeza que te prende nesse quarto, que te prende nessa casa, que te impossibilita de fazer as coisas. Hoje ele quer quebrar essas correntes. Ele quer te dar liberdade. Ele quer te dar alegria. Ele quer te livrar desse vazio, dessa opressão. Jesus quer te despertar para uma nova visão. Muitas vezes a gente só se atém às coisas que a gente pode pegar, às coisas que a gente pode ver. Jesus quer te dar uma visão espiritual. Ele quer te libertar da sua opressão, das suas inseguranças, da sua depressão, do seu vazio. Hoje, ele quer te curar das suas doenças físicas, doenças da sua mente, doenças da sua alma. Ele quer te esvaziar, tirar toda essa tristeza e te encher com essa água viva. Essa água que vai te despertar, vai te deixar feliz. Aquela água que vai te transformar, te restaurar. Essa água, essa esperança, somente Jesus pode te dar. Você pode procurar em tudo, mas somente Ele pode te dar. Quando nós colocamos a nossa felicidade no mundo, nas coisas materiais, elas têm uma data de vencimento. Aquilo que te fazia alegre hoje, amanhã já não significa mais nada para você. Mas quando você entrega a sua felicidade nas mãos de Jesus, essa felicidade ela não vai embora. Essa água viva vai totalmente tirar essa sede sua e preencher com felicidade, com alegria, com disposição, com visão de futuro. Procure saber mais de Jesus. Clame que Ele vai ao teu encontro. Amém? Glória seja dada a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, esteja conosco. Obrigada, Senhor, por estar conosco essa tarde, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos encher de esperança. Obrigada, Senhor, pela tua água viva. Senhor, obrigada por o Senhor estar sempre conosco nas lutas. Obrigada por segurar a nossa mão, por passar conosco pela tempestade, Senhor, por não nos deixar sozinhos. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor nos visite, a cada um que está nos assistindo. Visite a cada um, visite o lar de cada pessoa. Visite seus familiares, Senhor. Vai tirando toda a tristeza do coração dessas pessoas. Vai tirando, Senhor, toda a falta de visão de um futuro melhor.
Senhor, vai dando energia para que essa pessoa vá em busca de Ti, Senhor, que ela possa sentir a Tua presença, que ela possa ser transformadas e restauradas. Senhor, passa o bálsamo no coração dessas pessoas, vai tirando toda a tristeza, Senhor, que as impede de prosseguir. Senhor, vai ensinando o dom do perdão, Senhor, porque por meio do perdão as angústias serão terminadas na vida dessas pessoas. Senhor, que elas possam aprender a perdoar aquele que lhes fizeram mal, para que elas possam ser libertas, Senhor, e terem uma vida feliz, porque a falta de perdão nos escraviza, Senhor, e nós não queremos mais ficar escravos. Senhor, estejam conosco em tudo aquilo que nós fizermos, esteja em nossos planos, em cada um, nos dê visão, Senhor, para que nós possamos fazer todas as coisas que te agradam, que a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, que o nosso caminho seja sempre em direção da salvação, em busca de Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, às 18 horas, para mais um culto do Falando de Deus. Até lá, fique com o Senhor e Deus os abençoe. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim.